Bem, povo abençoado, quando eu estava em Maputo, Moçambique, eu dei esta profecia muito tremenda quando eu disse que o Senhor colocou uma moeda. O Senhor Jeová, o Deus do céu, Deus Pai, Ele mesmo, colocou uma moeda antiga na palma da minha mão, e naquele sonho eu olhei para a moeda, eu virei para o outro lado, olhei que o outro lado era uma moeda antiga. E então, quando eu olhei na minha frente, eu vi pessoas em fila e eles estavam comprando grãos. Mas ele me fez entender que o fundo daquele recipiente que aquela senhora estava usando para tirar o grão tinha sido esmurrado. Então, o grão que eles estavam recebendo era metade, menos do que eles normalmente receberiam pelo mesmo valor. Então, o Senhor, naquele sonho, também me pediu para entrar na fila e também comprar o grão. Eu demonstrei isso muito bem na conferência em Maputo. E eu disse, uma fome global está vindo, em outras palavras, uma crise econômica. Agora você vê muito claramente que esta conversa está ancorada no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos de 5 a 6, o cavaleiro do cavalo preto. E você vê que cada pessoa vai trabalhar para que possam colocar pão na mesa. Então, qualquer coisa que vem e interfira com a economia global, a economia das nações, vai afetar a quantidade de pão que está sendo colocada na mesa. O pão que cada família pode colocar lá. Se você tiver oportunidade de ler o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6, você vê que a quantidade de comida que eles costumavam comprar com seu salário agora é reduzido, e isto se chama inflação. Eu já descrevi antes que o número médio de uma família judia é por volta de 10 a 12 pessoas em uma casa. Então, se o cabeça da família costumava ir e ganhar um pão com denário e comprar a comida, seria comida suficiente para 10 ou 12 pessoas. Mas quando a crise econômica global começa, ele pode comprar somente 1/4 do trigo pelo salário de um dia, apenas o suficiente para o seu próprio pão por dia. Isso se chama inflação do preço da comida, isso se chama crise econômica, significando que os salários permanecem o mesmo, os sistemas econômicos desmoronam, então as pessoas recebem menos serviços pelos seus salários. Agora, quando eu demonstrei isto, é uma profecia ancorada em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E agora, nós vemos muito claramente que agora mesmo o SVB, o Silicon Valley Bank, desmoronou, e então o Signature Bank também não está em boa forma, e o governo americano está tentando injetar algum dinheiro. Alguns bancos vieram juntos para tentar injetar 30 bilhões de dólares, mas ainda assim, ainda está muito mal. Na verdade, o SVB, eu acho que já é considerado em falência, o Silicon Valley Bank. Então você vê o contágio que já se espalhou globalmente, afetando o mercado global. Então, o UBS, os dois grandes bancos suíços, você sabe que os bancos suíços são muito estáveis, eles são alguns dos bancos mais estáveis em toda a Terra. É por isso que as pessoas depositam na Suíça globalmente, as pessoas ricas depositam lá. Então, o UBS e o Credit Suisse são os maiores bancos suíços, e você vê muito claramente que a crise já se espalhou e havia um risco de colapso do Credit Suisse. Então o UBS, o regulador suíço, disse para o UBS para comprar o banco Credit Suisse. Então é isto o que está acontecendo agora nos seus noticiários, nas manchetes. O UBS, que é um dos maiores bancos na Suíça, está comprando o banco Credit Suisse, que é um dos maiores bancos da Suíça, porque o Credit Suisse não está estável, parece que ele vai desmoronar, ele ia quebrar, e eles estão fazendo isto para tentar parar, impedir o desmoronamento
desmoronamento global, o efeito dominó dos bancos, o desmoronamento dos bancos. Então vocês veem que é isto que está acontecendo agora globalmente. Mas aquela profecia que eu dei de Maputo, quando eu disse que o Senhor colocou uma moeda antiga em minha mão, quando eu olhei na minha frente, eu vi que muitas pessoas estavam em fila diante de uma senhora que estava tirando grãos. Então o Senhor me fez agora saber e ver que o fundo daquele recipiente que ela usava tinha sido empurrado para cima, foi empurrado para cima, de forma que estava fornecendo menos grão, talvez a metade do que deveria fornecer ou menos do que isso. Então o Senhor me disse também para entrar na fila e comprar, e você pode ver que ela estava fazendo isso por fraude, por trapaça. Ela não queria que eles vissem que ela tinha esmurrado o fundo daquele recipiente. Então é isso que você vê, aquela profecia que você ouviu em Maputo é o que você vê se desenvolvendo agora globalmente, bem diante dos seus olhos nos noticiários globais. Lembrem-se que a maior crise econômica acontece durante a tribulação. Então, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor está dizendo, aqueles que são obedientes à voz do Senhor, você pode dizer que o Senhor está dizendo que a maior crise econômica na tribulação está prestes a começar. Que tudo isso é apenas o início, é apenas um pequeno início para fazer você entender quão terrível é durante a tribulação. E isto significa que você tem que tomar tempo para se preparar para a vinda do Messias. O Rei está vindo, tenha certeza que você se arrependa em Cristo Jesus. Receba-o, diga para Ele que você quer recebê-lo, você o receba no seu coração, você se arrependa de todos os seus pecados, peça para Ele virar a sua vida, e então depois disso, peça para Ele te guiar. Então, aquela profecia que eu dei em Maputo é o que você vê se desenrolando nas suas notícias agora. O desmoronamento dos bancos nos Estados Unidos, Joe Biden vindo para tentar falar e estabelecer a confiança que estava acabando, e então outros bancos, o Banco Signature e 4 outros bancos, Chase Morgan e o resto também sendo envolvidos, entendem? Então agora você vê que se espalhou todo o caminho até os bancos suíços. Esta é a crise econômica que eu estava descrevendo e dizendo para vocês quando o Senhor colocou aquela moeda antiga, aquele penny na palma da minha mão, e as pessoas estavam comprando menos grãos. Aquela profecia está ancorada em Apocalipse, capítulo 6, novamente Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. O Messias está vindo. Obrigado.